Mesmo depois de tentar salvar sua filha quase 100 vezes, o resultado sempre era o mesmo: tragédia. Cada tentativa terminava com a morte dela. Tudo teve início quando a humanidade começou a se transformar em zumbis, mergulhando o planeta em um colapso total. No meio desse cenário devastador, um pai desesperado se lançou contra os mortos-vivos, fazendo de tudo para manter sua filha em segurança. Mas todo o esforço era em vão. Não demorou muito até que ambos fossem devorados. Em vez de encontrar descanso após a morte, esse homem foi convocado por uma deusa misteriosa. Ela lhe concedeu um presente estranho: 99 vidas. Em outras palavras, ele teria 99 chances de morrer e voltar para tentar de novo, com o único propósito de sobreviver e proteger sua filha. A partir daí começou uma missão sem fim, um ciclo cruel de morte e retorno. A cada renascimento, acreditava que conseguiria fazer melhor que antes, mas sempre terminava derrotado. Ainda assim, aquele superpai nunca desistia. Segurava firme a esperança, agarrado ao único objetivo que fazia sentido para ele. Se fosse preciso repetir o inferno milhares de vezes, aceitaria de bom grado, desde que existisse a mínima chance de salvar sua menina daquele pesadelo. Na penúltima vida, conseguiu chegar a um santuário fortificado, onde haveria proteção militar. Parecia o destino perfeito para se refugiar. Porém, ao chegar lá, descobriu que sua filha havia desaparecido. Em vez de buscar a morte de novo para reiniciar, decidiu aceitar esse destino doloroso. Viveu o resto de seus dias como alguém comum, ainda que o desejo de resgatar sua filha continuasse queimando em seu coração. Anos depois, movido pela saudade insuportável e pelo peso da culpa, acabou tirando a própria vida mais uma vez, acionando assim sua última chance. Quando despertou para esse derradeiro ciclo, estava pronto. Lembrava-se claramente de ter alcançado o refúgio chamado Dijon em outra vida, mas também recordava que jamais conseguiu chegar lá com sua filha viva. Os erros do passado ainda ecoavam em sua mente. Agora, porém, carregava a experiência acumulada de todas aquelas tentativas falhas. Estava convencido de que não repetiria as mesmas falhas. Assim, abriu a porta da frente com cautela, pronto para finalmente iniciar o caminho até Dijon. Mas o que encontrou foi completamente diferente de tudo que já havia vivido. Antes, a área costumava estar livre de ameaças. Dessa vez, no entanto, a entrada estava dominada por mortos-vivos. A rua inteira estava tomada por zumbis. O choque foi tão grande que o deixou paralisado. Em 99 tentativas nunca havia testemunhado algo assim. Nem teve tempo de concluir seus pensamentos antes que a horda avançasse contra ele. Foi então que sua filha o chamou, tirando-o do transe. Num reflexo, ele a empurrou de volta para dentro de casa e fechou a porta, sacrificando-se para ganhar mais alguns segundos. Do outro lado, a menina implorava que abrisse a porta. Mas ele, firme como uma muralha, decidiu carregar aquela derrota sozinho. Mesmo enquanto sua carne era rasgada, cerrava os dentes com fúria, recusando-se a se entregar. Depois de tantas mortes, ser destruído mais uma vez já não o abalava. Naquele instante, lembranças preciosas surgiram em sua mente, imagens da filha pequena, momentos cheios de ternura que reacenderam sua determinação. Aquele laço inquebrantável reacendeu sua força interior, e ele se recusou a aceitar uma morte miserável diante daqueles monstros. Foi então que algo despertou dentro dele. Uma energia sobre-humana percorreu seu corpo, permitindo que erguesse uma dúzia de zumbis de uma só vez e os arremessasse longe, como se fossem simples bonecos de pano. Em segundos, o homem comum se transformou em um superpai movido por amor puro. Um dos mortos-vivos ousou enfrentá-lo, mas logo percebeu o erro. O pai devastou a horda como se fosse feita de papel. Quando foi mordido, respondeu com uma mordida ainda mais brutal, esmagando ossos. Perfurou o peito de outro inimigo com apenas um soco. Depois saltou no ar e arremessou um terceiro contra o chão como se fosse um meteoro. Até os poucos zumbis que ainda mantinham alguma consciência perceberam que haviam provocado o homem errado. Agora ele inspirava respeito e medo, com um corpo que parecia forjado na guerra. Bastava um olhar para que os inimigos recuassem apavorados. Dentro da casa, sua filha, mais calma, viu a porta se abrir e uma luz de esperança iluminar o ambiente. O que encontrou do outro lado fez seu coração disparar. Seu pai estava ali, vivo, imponente, com a presença de um verdadeiro deus da guerra. Sua forma musculosa irradiava poder, uma visão tão marcante que poderia deixar qualquer um em choque. No 7º dia do surto, a narrativa muda para a capital, Seul.
no distrito de Mapo. Ali existe um abrigo de suprimentos chamado Amart. Por que isso é importante? Porque na cena seguinte vemos soldados guardando a entrada, mostrando hostilidade ao perceber 2 sobreviventes chegando até ali, em meio a uma área totalmente infestada por zumbis. Das sombras, surge uma figura chamada Minsok. O soldado apelidado de Cabeça de Ovo parecia tão furioso que dava a impressão de que sua cabeça iria explodir. Armas estavam apontadas diretamente contra o protagonista, prontas para disparar. O líder do esquadrão, observando os óculos escuros de Minsok, chega a uma conclusão absurda. Acredita que ele deve ser algum tipo de celebridade só por usar aqueles óculos estilosos. Apesar de ridículo, ao menos era uma interpretação positiva. Logo, uma nova personagem entra em cena, uma capitã de presença marcante, conhecida como Viúva Negra. Ela ordena que os recém-chegados se afastem imediatamente. Jean, no entanto, se mantém firme, desconfiando deles. Afirma sem rodeios que não encontrarão abrigo ali e insiste que sigam seu caminho. Para deixar claro, aproxima o rosto de Minsok de forma agressiva e repete que se retirem. A surpresa veio quando Minsok franziu o senho e falou sobre a saúde frágil de sua filha. Disse que, após uma semana vagando sem rumo, a asma de Dom estava piorando. Em desespero, implorou que salvassem sua menina, até mesmo afirmando que sacrificaria a própria vida para garantir a segurança dela. Essa demonstração comoveu a capitã por alguns segundos, mas logo a encheu de raiva. Até mesmo o soldado Cabeça de Ovo zombava internamente da cena, considerando tudo uma encenação ridícula. Afinal, a capitã sempre foi uma mulher fria, indiferente aos sentimentos alheios. Mas então veio o inesperado. Ao ouvir a súplica de Minsok, a capitã não conseguiu esconder suas emoções. Seu rosto, antes duro, se desmanchou em uma expressão de vulnerabilidade. Contra todas as expectativas, mudou de ideia e permitiu que eles se juntassem ao grupo de sobreviventes, encontrando uma justificativa para aquela decisão surpreendente. A decisão da capitã de aceitar Minsok e sua filha no grupo foi justificada como necessidade de mais braços para a defesa, mas todos sabiam que essa não era a verdadeira razão. No fundo, parecia existir um lado mais sensível nela, embora jamais admitisse. A verdade é que Minsok era um mestre da manipulação, e não usava esse talento em vão. Chegou até a sorrir ao perceber que a personalidade da capitã não havia mudado nada desde a última vez que a encontrara. Ele conhecia seu histórico, uma ex-soldado que se tornará responsável por reunir sobreviventes e proteger o refúgio a qualquer custo. Por fora, representava a brutalidade em sua forma mais crua, uma figura comparável a uma serpente impiedosa. Contudo, tinha um ponto fraco claro. Sempre se deixava abalar por histórias de pais dispostos a dar a vida pelos filhos. E foi exatamente isso que Minsok explorou com precisão. Dom, no entanto, não ficou nada satisfeita com o truque do pai. O simples fato de ele ter insinuado que a abandonaria a deixou irritada. Mesmo assim, manteve a encenação de doente frágil, tossindo sem parar como uma pequena criatura à beira da morte, o que irritava até os soldados. A realidade, porém, era conhecida apenas por Minsok. A mente de sua filha estava em um estado pior do que em todas as vidas anteriores, fragilizada e quase quebrada. Ele sabia que garantir sua segurança era a prioridade máxima. O que o inquietava ainda mais era a presença de 2 variáveis imprevisíveis. A primeira era a alteração na linha temporal que acontecerá naquela vida, algo jamais visto nos ciclos anteriores. A segunda era ele mesmo. Desde que fora mordido por um zumbi, de forma inexplicável, adquirira poderes sobre-humanos, sentia-se um estranho dentro do próprio corpo, quase como se fosse meio humano, meio morto-vivo. Enquanto isso, os primeiros dias de sobrevivência começavam a se desenrolar. O supermercado Amart parecia promissor, abarrotado de suprimentos e fortemente guardado, oferecendo proteção real. Mas algo chamou a atenção de Minsok, um prédio em ruínas ao lado, algo que nunca tinha visto em nenhuma das outras vidas. Aquilo o deixou em alerta. O soldado Cabeça de Ovo logo o acusou de agir como se soubesse o futuro, desconfiando daquela estranha percepção. Então, Minsok mencionou o ocorrido 3 dias antes. Uma horda de zumbis havia surgido de repente, e a capitã Jean, corajosa e impassível, tomou uma decisão radical. Entrou sozinha no prédio tomado por mortos-vivos, ativou explosivos previamente instalados e reduziu o local a escombros, enterrando cada criatura lá dentro. Para qualquer um, a ameaça havia acabado. Mas quando Minsok demonstrou nervosismo ao olhar para as ruínas, o soldado zombou dele,
rindo como se fosse ridículo temer algo que já estava destruído. A ironia não tardou. Logo atrás, surgiu um zumbi colossal, grotesco e deformado, um verdadeiro pesadelo ambulante. O pai de todos os monstros se ergueu sobre os soldados, espalhando terror instantâneo. Até o cabeça de ovo, que antes zombava, ficou petrificado, sem conseguir articular palavra. O castigo pela arrogância veio rápido. Um único golpe da criatura esmagou o soldado e reduziu seu corpo a nada. O caos se instalou. O gigante avançou contra Jin, que só escapou graças a reflexos rápidos, desviando por um fio. Atonitos, os soldados abriram fogo, mas as balas ricocheteavam como se atingissem pedra. O monstro absorvia disparos e chamas sem sofrer arranhão, urrando com uma fúria ensurdecedora. Num só ataque, despedaçou 3 homens, esmagando o outro contra o chão como se fosse barro. A carnificina só não foi maior porque Jin, em um ato rápido, atirou sua mochila para distrair a criatura e conseguiu resgatar um soldado prestes a ser morto, lembrando de que manter a calma era a única forma de sobreviver. No meio da batalha, Jin pensava rapidamente. Não enfrentavam um zumbi comum. Sua maior preocupação passou a ser o próprio Amart, até então considerado um porto seguro. Havia sobreviventes no primeiro andar, expostos e vulneráveis. O plano inicial de atrair o monstro para uma barricada reforçada, que teoricamente nenhum gigante conseguiria derrubar, precisava ser ajustado imediatamente. A capitã, rosnando de frustração, decidiu se colocar como isca para afastar o colosso dos civis. Essa era a essência de Jin, uma guerreira que não aceitava sacrificar inocentes. Mas, quando voltou os olhos para Dom, notou algo estranho. O pai da menina havia desaparecido. A fúria tomou conta dela, acreditando que todo o esforço havia sido em vão, que aquele homem covarde tinha abandonado a própria filha. Só que a garotinha, com a pouca força que tinha, apontou para outra direção, revelando que Minsok não havia fugido, estava ali, prestes a enfrentar o monstro sozinho. O corpo de Minsok estava coberto de sangue quando a capitã voltou o olhar para ele e ficou em choque. O que via era seu protagonista esmagando a cabeça do zumbi colossal com golpes incessantes, reduzindo-a a uma massa irreconhecível. Só depois de um último ataque devastador, ele pôs fim à vida da criatura, deixando até os soldados mais experientes em silêncio absoluto. A cena foi tão grotesca que alguns sobreviventes não tiveram coragem de olhar. E, enquanto todos se recuperavam do horror, Minsok respirava normalmente, como se não tivesse acabado de destruir um monstro gigantesco com as próprias mãos. Jin o observava com um misto de espanto e desconfiança, incapaz de processar o que tinha presenciado. Ele, porém, não ligava para julgamentos. Seu primeiro gesto foi se desculpar com a filha por ter quebrado a promessa de não se expor daquela maneira. Admitiu que, para ele, a segurança dela sempre seria prioridade, mesmo que isso significasse revelar seu segredo. A resposta da capitã veio de imediato. Ergueu sua arma e a apontou diretamente para ele, exigindo que dissesse quem realmente era. Sem hesitar, o homem tirou os óculos escuros, gesto que apavorou Dom. Ela temia que, ao mostrar sua verdadeira face, os soldados resolvessem executá-lo na hora. Então veio o ponto mais tenso. Minsok se apresentou como um zumbi, mas acrescentou a palavra especialista no final. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia esmagar o ambiente. O que diabo seria um especialista em zumbis? Era a pergunta que pairava na mente de todos, inclusive na de Jin. Com uma expressão séria, ele explicou que, desde o início do apocalipse, vinha estudando os pontos fracos dos mortos-vivos e aprendendo como derrotá-los. Foi assim que conseguiu eliminar o colosso. Seu tom soava confiante, até mesmo animado com a ideia de usar esse conhecimento para ajudar os outros. A capitã chegou a soltar uma risada curta, achando a explicação ridícula, mas logo mudou de humor e encostou uma lâmina em seu pescoço, deixando claro que não acreditava em uma palavra sequer. Quando Dom tentou intervir, Jin a silenciou com firmeza, lembrando que os fatos falavam por si. Aquele homem, que parecia apenas humano, esmagara uma criatura invulnerável às balas. O que mais a incomodava eram os olhos dele, vermelhos e sombrios, iguais aos de um zumbi. Aproximou-se ainda mais, ficando a centímetros de seu rosto, quase como se fosse beijá-lo, e perguntou friamente se ele ainda era humano. Minsok respondeu com calma, argumentando que os disparos realmente tinham enfraquecido a criatura e que ele apenas a finalizou. Explicou que aquele monstro fazia parte da classe Aite, surgida da fusão de vários zumbis, o que lhes concedia resistência quase absoluta. Ainda assim,
revelou o ponto fraco, o pescoço. Tecnicamente, não estava mentindo, mesmo sabendo que nenhum humano normal poderia ter dado golpes como os seus. Para justificar os olhos, disse sofrer de uma condição genética que reduzia a melanina na íris, razão pela qual sempre usava óculos escuros. Afinal, as pessoas o olhavam de forma estranha, do mesmo jeito que Jin fazia agora. Com as explicações dadas, Minsook assumiu o controle da conversa e perguntou diretamente: "Ainda acha que sou um zumbi?" Jin continuava desconfiada, mas tinha que admitir uma coisa: se ele fosse mesmo uma criatura, já teria perdido a sanidade e não se preocuparia em proteger a filha. Foi esse detalhe que a fez recuar, permitindo que os dois entrassem no centro comercial. Mesmo assim, deixou claro que manteria os olhos fixos naquele especialista em zumbis. Depois, Jin se afastou carregada de frustração. A perda de seus homens pesava sobre ela, e quando dois soldados se aproximaram para ver como estava, sua reação foi brutal. Quebrou o joelho de um deles com um único golpe, deixando-o gritando de dor no chão. Disse que era um castigo por desobedecerem às ordens de evacuar os civis para o subsolo, algo que poderia ter custado a vida de todos. O olhar gelado que lançou deixou claro que, se houvesse nova falha, ela mesma os mataria. O soldado ferido guardou ressentimento, deixando no ar a possibilidade de problemas futuros. Dentro do mercado, os sobreviventes descansavam, incluindo Minsook e sua filha. Dawn estava aliviada porque o segredo dele não fora descoberto, ainda que tivesse se assustado com a forma natural com que o pai mentia. Ele explicou que sabia que convencer Jin não seria fácil e que, por isso, precisou se esforçar ao máximo. A maneira como falava da capitã deixou a menina intrigada, levantando a dúvida se já não se conheciam antes. Essa simples pergunta trouxe à mente do pai uma avalanche de lembranças. Em outras linhas do tempo, havia criado uma forte ligação com Jin, mas preferiu não contar nada disso para a filha. O que chamou a atenção dela foi ele usar um termo que, segundo a menina, só as crianças conheciam. Ele apenas sorriu e revelou que aprenderá tudo com ela mesma, durante as muitas vidas que passaram juntos. Dawn ficou surpresa, ainda que não se lembrasse de nada. Enquanto a menina lutava para puxar alguma memória, o pai se sentia feliz só por vê-la confusa daquele jeito inocente. Também se lembrava de uma promessa feita no passado, quando ganhou seus poderes. Ela exigirá que o segredo fosse mantido para sempre, porque se os outros descobrissem, poderiam matá-lo por medo. E, no fundo, estava certa. Mais tarde, Minsook percorreu o mercado refletindo sobre isso, ciente de que, se fosse desmascarado, o grupo entraria em pânico. Voltou com comida para a filha, mas encontrou Dawn já dormindo, exausta. Cobriu-a com cuidado com uma manta e voltou sua atenção para o que mais o preocupava. Os zumbis estavam mudando. Tornavam-se mais rápidos, mais fortes, e já eram centenas cercando o local. As mutações cresciam em ritmo alarmante, e apenas uma semana havia passado desde o início do surto. Nada batia com suas experiências anteriores, as variáveis estavam se multiplicando. A grande pergunta o atormentava: por que os zumbis estavam evoluindo tão depressa? Sua suspeita mais forte era que tudo aquilo tinha relação direta com ele. Como se fosse uma resposta, a cena se deslocou para os arredores da cidade, onde centenas de mutantes avançavam cada vez mais perto. Ele sentia sua aproximação, como se fosse um chamado. Era como se toda aquela horda tivesse apenas um objetivo: caçar ele e sua filha, eliminando o único homem capaz de detê-los. Se o viam como ameaça ou anomalia, pouco importava. O fato era que até os próprios mortos-vivos reconheciam que ele não era normal. E como reagiu? Foi direto ao encontro deles antes que invadissem a cidade. Sozinho, em campo aberto, os recebeu com uma calma perturbadora, agradecendo até pela conveniência de estarem todos reunidos. Carregava uma escada nos ombros, porque Minsook nunca fazia nada sem estilo. Diante da horda que rugia, partiu a escada em duas e transformou os pedaços em armas letais, mais confiáveis do que qualquer fuzil. Disse a si mesmo que terminaria aquilo antes que a filha acordasse. Afinal, ainda tinha que preparar o café da manhã dela. A confiança que irradiava era absurda. Assim que as criaturas se lançaram contra ele, dezenas de corpos se empilhavam apenas para tentar alcançá-lo. Em resposta, o homem da escada avançou com velocidade insana, cortando e esmagando mortos-vivos sem lhes dar tempo de reagir. E não eram apenas zumbis comuns, também havia mutações. Crânios explodiam sob seus golpes, chutes derrubavam monstros, e seus punhos destruíam de uma só vez até os zumbis da classe It.
Quando uma aberração tentou contra-atacar com explosões, ele saltou bem alto e desceu com um impacto devastador, criando uma onda de choque que arrasou tudo em volta. Em seguida, puxou suas fiéis machadinhas e começou a fatiar inimigos com ainda mais velocidade. Os segundos se arrastam e logo viram minutos enquanto Minsok libera toda a fúria que estava guardada. Um zumbi de rosto deformado e 6 braços surge no caminho tentando pará-lo, mas o resultado é desastroso para a criatura. Tem a cara esmagada contra a parede e é eliminado em questão de instantes. Tudo isso acontece enquanto Dawn segue adormecida, mergulhada em um sono profundo. Quando a cena muda, a menina desperta, espreguiça o corpo e dá de cara com uma imagem quase surreal. Seu pai, o mesmo homem que provavelmente aniquilou uma centena de mortos-vivos poucas horas antes, está de volta como se nada tivesse acontecido. E não só isso, ele já preparou o café da manhã. Sobre a mesa repousa uma refeição reconfortante, feita com cuidado e até um detalhe simbólico em forma de coração, sinal de que ele sabia o quanto ela deveria estar faminta depois de tudo. Dawn sorri contente e começa a comer sem hesitar. Enquanto isso, em outra parte do mercado, a cena muda para a sala da capitã. Soldados chegam trazendo relatos sobre os fortes barulhos que ecoaram na madrugada. Quando foram verificar o local, se depararam com algo inacreditável. Todos os zumbis tinham sido massacrados, erradicados sem deixar vestígios. Batendo com força na mesa, Jin exige uma explicação, perguntando como era possível que algo assim tivesse acontecido. Será que os zumbis começaram a se matar entre si? O soldado hesita, mas confirma que, por mais absurdo que pareça, foi exatamente o que testemunhou. Em apenas 4 horas, cada morto-vivo da região foi eliminado. Essa informação faz uma ideia brilhar na mente da capitã. Ela ordena imediatamente que todos os sobreviventes sejam reunidos, pois aquela poderia ser a chance de ouro para escapar do supermercado. Do ponto de vista dos civis, o clima realmente mudou. Pelas janelas, enxergam um dia ensolarado, surpreendentemente pacífico. Apesar do sangue espalhado pelas ruas, não havia nem sombra de um zumbi por perto. Pessoas começam a comemorar, questionando para onde os monstros foram. Outros destacam o silêncio ao redor, nada de gemidos, nem rugidos. Para eles, só havia uma explicação plausível: milagrosamente, todos os zumbis haviam desaparecido. Depois de tanto terror, aquilo representava um sopro de esperança, a primeira sensação genuína de segurança em muito tempo. Até mesmo Dawn se mostra confusa, comentando com o pai que talvez, no fim das contas, os zumbis tenham sumido. O que ela não sabe é que Minsok passou a noite anterior percorrendo a cidade inteira em uma missão silenciosa de segurança. Por isso, coloca um capacete na cabeça da filha e, com cautela, diz a única instrução que importa: não tirá-lo sob nenhuma circunstância. As palavras carregam um peso sombrio, como se antecipassem algo terrível no futuro, e deixam Dawn intrigada sobre o verdadeiro significado daquela advertência. Antes que pudesse questioná-lo mais, a chegada da capitã Jin interrompe a conversa. Com o megafone em mãos, ela reúne todos os sobreviventes e anuncia que, de fato, os zumbis da área foram completamente exterminados. A multidão reage com euforia, gritos de alegria e alívio, como se a vida tivesse finalmente voltado ao normal. No entanto, essa comemoração dura pouco. Logo depois de dar a notícia, Jin revela a parte seguinte do plano: todos deveriam evacuar imediatamente. As palavras dela caem como uma bomba. Os sobreviventes, que enfim acreditavam poder descansar, não conseguem aceitar a ideia de partir. O protesto é imediato. Afinal, por que sair se a ameaça tinha acabado? Para justificar sua decisão, Jin revela uma informação inédita. 3 dias antes, haviam perdido contato via rádio com outra unidade, a 2ª Brigada de Infantaria Mecanizada. Não era um grupo qualquer. Esse batalhão tinha resistido a todas as atrocidades da região de Yangui. Contava com blindados pesados e força militar suficiente para proteger qualquer sobrevivente. Era a notícia mais promissora possível. Mas, em vez de encorajar, as palavras dela geram pânico. A multidão se recusa a arriscar a vida com base em um chamado de rádio que nem ao menos pode ser confirmado. A insatisfação cresce. Jin insiste que conhece pessoalmente alguém do outro lado da linha. Sen, o Falcão Azul, líder da brigada e um soldado habilidoso em quem deposita total confiança. Até brinca em sua mente sobre a imponência do homem, cuja presença parecia esculpida em pedra. Mas esse detalhe nada significava para os civis. Para eles, a confiança da capitã em Sen não passava de fé cega.
Não aceitavam se lançar no desconhecido por causa de uma promessa vaga. A multidão começa a se revoltar e, com ela, a paciência de Jin se esgota. Ela tenta argumentar que, se os zumbis retornarem, não terão como resistir a um novo ataque. Mas os civis, iludidos pelo aparente sossego, acreditam que permanecer no mesmo lugar é a melhor escolha. Nesse momento, um dos sobreviventes se exalta, atacando Jin com palavras carregadas de preconceito. Acusa-a de agir de forma precipitada apenas por ser mulher. O comentário absurdo, digno de um aluno de algum guru misógino, acaba contaminando o grupo e inflamando ainda mais a oposição. É nesse instante que o silêncio de Minsok se quebra. O especialista em zumbis, como muitos já o chamavam, ergue a voz e lembra a todos de uma verdade cruel. Os mortos-vivos vão voltar, gostem ou não. O mesmo homem que insultara Jin tenta também enfrentá-lo, mas basta um olhar penetrante de Minsok para desmontá-lo por completo. Com palavras duras, ele descreve em detalhes o que realmente os aguardaria se ficassem ali. Servir de banquete fresco para a próxima horda. O pavor estampado em sua fala deixa o valentão paralisado. O impacto é tão forte que até a filha do sujeito estranha o comportamento dele, sem entender o que o fez tremer. De volta ao foco, Minsok deixa claro que mesmo tentar alcançar a brigada não garante sobrevivência. Mas, ao menos, existe uma chance real. Suas palavras, no entanto, aumentam a ansiedade dos civis, que só querem segurança imediata. Então, ele decide virar o jogo, jogando a mesma lógica contra eles. Faz uma pergunta simples e direta. O que fariam se os soldados parassem de ajudá-los e se recusassem a obedecer ordens racionais? O questionamento ecoa entre os sobreviventes, que passam a discutir entre si. Aos poucos, alguns percebem a razão por trás da provocação. Clark Kent, o homem de óculos, chega a afirmar em voz alta que, se ainda estavam vivos, era única e exclusivamente graças à ajuda do grupo de Jin. Aquela única pergunta vira a maré. A multidão começa a recuperar a confiança nos soldados, animando-se e declarando apoio às decisões da capitã. O objetivo é atingido, mas Jin fica sem reação. Ela estava prestes a perder o controle diante da teimosia dos civis. De repente, aquele homem loiro, envolto em mistério, resolve tudo com uma simples intervenção. A mente dela se agita, cheia de curiosidade e até admiração, pensando em quem realmente era esse sobrevivente capaz de mudar o rumo da situação como se fosse fácil. Minsok, por sua vez, reage com ironia. Diz que não busca crédito nenhum, como se fosse capaz de ler os pensamentos dela. E, de fato, sua experiência explicava tudo. Havia vivido dezenas e dezenas de vidas onde precisou negociar em circunstâncias impossíveis. Era um mestre em lidar com pessoas à beira do desespero. E, naquele momento, provava mais uma vez que sabia exatamente como guiar a sobrevivência em meio ao caos. Naquele momento, Minsok deixou claro que só estava se arriscando por causa da segurança de Dom. Ele estendeu a mão para Jin, com uma confiança quase absurda, disse que acreditava totalmente nela, certo de que ela seria capaz de guiar a todos até o sucesso. A capitã ficou surpresa com tamanha fé, que parecia até ingênua, mas não deixou que isso a distraísse. Preferiu se concentrar no essencial e declarou o início da operação de fuga. Apresentando-se como a capitã Jin e assumindo sua responsabilidade como líder, prometeu que ninguém seria deixado para trás. Com o apoio de ônibus e veículos de suporte, a coluna avançou pelas estradas cobertas de sangue e destroços. Dom, em uma das cenas, aparecia aborrecida. Talvez fosse por causa do capacete ridículo que teve de usar, ou por não ter conseguido se sentar ao lado do pai. Na frente de todos, Jin liderava a operação, desviando de qualquer perigo que surgia no caminho. Finalmente, o grupo conseguiu cruzar o rio An, um feito monumental desde o início do apocalipse. Mas Jin não relaxou nem por um instante, ordenou que seus soldados mantivessem a atenção, porque ainda havia problemas pela frente. E de fato havia. À distância, os soldados avistaram um aglomerado de mortos-vivos grotescos, se empilhando uns sobre os outros na ânsia de se aproximar. Assim que percebeu a ameaça, Jin iniciou o plano imediatamente. Ela instruiu os civis e parte do time a seguirem pelo lado direito da estrada, enquanto ela e os outros soldados iriam pela esquerda. Essa era a hora de usar um ponto fraco dos zumbis. A audição deles era extremamente aguçada, muito mais do que a visão. E Jin sabia explorar isso. Lançando caixas cheias de latas metálicas, criou um estrondo ensurdecedor. O barulho ecoou e desencadeou uma reação em cadeia, deixando os monstros confusos, irritados e ainda mais agressivos.
O objetivo não era apenas distraí-los, mas fazer com que perseguissem o comboio. Ela ordenou que seus homens acelerassem, sempre mantendo distância segura, mesmo que aqueles mortos-vivos corressem em velocidade impressionante. O problema é que não era uma pequena quantidade, era praticamente um exército de maratonistas, cada vez mais rápidos, o que tornava difícil manter a vantagem. Foi então que Jin, calculando cada segundo, conduziu o grupo até uma ponte destruída. Ali entrou em jogo o segundo traço mais notável dos zumbis. Não importava a situação, eles jamais deixavam de perseguir humanos. Aproveitando-se disso, a capitã mandou os motoristas fazerem uma curva brusca de 180 graus, parando antes da borda do precipício. Os mortos-vivos, porém, incapazes de frear o ímpeto desenfreado, despencaram uns contra os outros, se atropelando e caindo em massa. Esse caos permitiu que o caminhão de Jin recuasse com segurança e esmagasse os monstros que ainda se aproximavam. Mesmo assim, a ameaça estava longe de acabar. Muitos ainda permaneciam ativos, circulando pelas ruínas da ponte. E então foi revelado o terceiro ponto fraco dessas criaturas. A parte mais vulnerável do corpo era as costas. Era preciso atacá-los por trás. Foi nesse momento que Minsok surgiu pilotando uma imensa apisonadora, esmagando mortos-vivos como se fossem poeira. A máquina, conhecida como o rei dos veículos de construção, transformava-se em uma arma de destruição em massa, reduzindo os monstros a uma pasta grotesca. Alguns zumbis, tolos demais para perceber o perigo, avançavam direto contra a máquina, sendo pulverizados pela própria burrice. A cena deixou Jin e seus homens sem palavras, atonitos com a carnificina. Graças ao tamanho colossal do veículo, Minsok conseguia empurrar hordas inteiras até a beira do abismo e lançá-las no mar. A narrativa então se desloca para o ponto de vista de Dong e dos civis. A garota ainda estava incomodada por algo que havia acontecido antes da partida. Em um flashback, lembrava a discussão com o pai, quando se opôs com firmeza à ideia dele de ajudar os soldados em uma tarefa tão arriscada. Seu maior medo era que Minsok acabasse revelando, sem querer, seu segredo diante dos militares. Para sua sorte, no presente ele tinha retornado ileso. Ainda assim, não conseguia acreditar. Antes de saírem, o pai havia prometido apenas apoiar a equipe de Jin em um papel secundário. Mas agora, vê-lo chegar pilotando uma apisonadora ensanguentada, espalhando pedaços de zumbi por toda parte, a deixou sem reação. Jin, por sua vez, saltou de seu veículo e mandou todos se posicionarem atrás dela. Um novo grupo de mortos-vivos se aproximava com fúria. Porém, a apisonadora avançou com brutalidade, abrindo caminho e transformando cada inimigo em massa disforme, garantindo uma rota de fuga segura para os civis. Graças a isso, todos conseguiram sair da zona de perigo. Depois de uma longa jornada lutando contra hordas intermináveis, finalmente alcançaram a base fortificada da 2ª Brigada. Essa unidade era famosa por resistir bravamente em quase todas as regressões que Minsok já viverá, e era considerada um ponto de controle crucial antes de alcançar o refúgio em Dijon. Conseguir chegar até ali em apenas 8 dias era um feito impressionante. Mas, mesmo diante das comemorações, os instintos de Minsok como pai não lhe permitiam baixar a guarda. Ele sabia que, se ficasse confiante demais com sua força e progresso, poderia repetir o mesmo erro de sempre, perder Dong para as garras dos zumbis. Por isso, planejava seguir exatamente o mesmo roteiro das vidas anteriores, sem mudar nada. Na visão dele, era ali que a luta real começava. Por ora, porém, recebia elogios de todos. Seus esforços haviam salvado a vida de civis e soldados, e isso não passou despercebido. A verdade é que, mesmo que os militares tivessem encontrado a apisonadora, nenhum deles sabia operá-la. O fato de Minsok demonstrar tanta habilidade levou alguns a se perguntarem se ele teria sido operador de máquinas pesadas no passado. Ele negou, explicando que aprenderá por conta própria, apenas como uma forma de sobreviver melhor. O mais importante era que tinham chegado inteiros, sem nenhuma baixa, o que levou Jin a agradecê-lo de maneira sincera, embora sem perder o jeito duro de falar. Quando Minsok tentou arrancar mais um sinal de gratidão, recebeu apenas um seco cala-a-boca como resposta. A cena descontraída foi interrompida pela chegada do sargento Lee, da 2ª Brigada de Infantaria. Ele cumprimentou Jin com profundo respeito, revelando que já aguardavam sua chegada. A capitã ficou surpresa por já ser conhecida, mas o sargento explicou que o coronel Shan havia enviado aviso prévio sobre ela. E, para completar,
Disse em tom divertido que o coronel os instruíra a esperar por uma oficial teimosa, o que arrancou risadas de todos os soldados. Irritada, Jean lança um olhar cortante e exige saber onde está o coronel Chan. O sargento responde que ele foi até a porta dos fundos, aparentemente porque alguns zumbis surgiram do nada. A capitã fica em choque ao descobrir que Chan saiu para enfrentá-los, e o medo toma conta dela quando ouve que o coronel teria ido sozinho com seu esquadrão. O sargento, tentando tranquilizá-la, garante que nada de grave aconteceu, mas sua risada nervosa e o jeito como desvia o olhar deixam claro que existe algo escondido naquela história. A verdade é que Chan não levou ninguém. Ele decidiu ir sozinho, simplesmente porque esse é o tipo de homem que prefere arriscar a própria vida com uma confiança quase insana. Enquanto isso, na retaguarda da brigada, os soldados observam a cena da torre de vigia, ansiosos para registrar mais um feito do coronel. Eles comentam impressionados que ele acabou com os zumbis em apenas 35 minutos. O coronel tem um estilo único, prefere usar armas de combate corpo a corpo em vez de armas de fogo, acreditando firmemente que um machado é a fraqueza definitiva dos mortos-vivos. Para ele, complicar o próprio caminho é a melhor forma de aproveitar a luta, e o brilho em seus olhos ao ver as cabeças rolando depois de cada golpe prova isso. Todos o conhecem como o Falcão Azul, um comandante condecorado da 2ª Brigada de Infantaria. Sua fama o precede, não apenas pelas vitórias, mas também pelo jeito imprudente de lutar. Os soldados o admiram e ao mesmo tempo temem que, se algum dia fosse mordido e transformado em zumbi, o mundo inteiro estaria condenado. Ele ri com gosto quando escuta esses comentários, zombando da ideia de que um dia poderia ser alcançado por criaturas que ele considera lentas e patéticas. Orgulhoso, ele se coloca em um patamar muito acima dos outros, chegando até a chamar seus próprios homens de peso morto. Por isso, nunca os deixa lutar ao seu lado. Embora os soldados se sintam ofendidos, no fundo sabem que ele está dizendo a verdade. Depois de aniquilar o grupo de inimigos sozinho, Chan começa a sentir dores nas articulações, sinal da idade que avança, mas isso não apaga seu tédio. Afinal, exterminar zumbis já não significa desafio algum. No entanto, o que parecia impossível acontece. Um zumbi de classe superior se ergue novamente, mostrando que ainda não havia sido derrotado. O coronel fica espantado ao ver a criatura sorrir de forma sombria antes de avançar contra ele como um pesadelo vivo. Mas, antes que pudesse atacá-lo, Minsok surge esmagando o monstro com sua enorme máquina, transformando-o em carne despedaçada diante dos olhares incrédulos dos soldados. Imediatamente, o coronel Chanungo entra em alerta total. As palavras que sempre repetiu, de que podia sentir a força de um zumbi só de estar perto dele, agora fazem sentido. Com cada passo de Minsok, ele sente a presença da morte se espalhando pelo ar, como se estivesse diante do zumbi mais perigoso que já existiu. O que o deixa ainda mais confuso é que aquele homem não parece nada além de um humano comum, apresentando-se de maneira natural e até mencionando que viajou junto da Capitã Jean. Ele garante que apenas deseja ajudar, mas o medo que sua presença causa é tão esmagador que Chanungo, sem hesitar, desfere um ataque brutal com seu machado, usando toda a força que tem. Os soldados, horrorizados, veem seu líder avançando contra um civil como se tivesse perdido a razão. Mas o choque maior vem logo depois. Minsok segura o machado com apenas uma mão, algo inimaginável para qualquer ser humano. O coronel, apavorado com esse feito, não hesita em declarar alerta vermelho imediato, gritando que aquele homem não é humano, e sim um monstro. Até mesmo Minsok entende que não pode enganar esse homem como fez com os outros. Ele menciona diretamente o nome do coronel. Em seguida, golpeia o machado com tanta força que a arma se parte em pedaços. Ainda assim, insiste que não representa uma ameaça e que pretende permanecer ali, embora saiba que palavras não bastarão para convencer alguém como Chan. Por isso, Minsok aceita entrar no jogo que o coronel mais aprecia, a luta. O Falcão Azul sorri de satisfação ao ver a postura de combate do homem diante dele, interpretando aquilo como um convite. Rapidamente se livra das correias e se prepara. Embora já tenha visto todo tipo de louco, nunca imaginou encontrar alguém que conhecesse tão bem sua preferência por combates corpo a corpo. O coronel se lança sobre Minsok com a fúria de uma bomba caindo do céu, determinado a desvendar o mistério por trás daquele ser. Na base, os soldados executam as ordens de Chanungo, ativando o código vermelho e espalhando o aviso urgente para todos os habitantes. A Capitã Jean, atônita, exige explicações, mas ninguém responde.
Tudo o que desejam é cumprir ordens. Nesse momento, surge o Capitão Vak, que, sem dar tempo para perguntas, aponta sua arma para o rosto de Jin, o que só aumenta a fúria dela. Vak está em estado de máxima tensão, pois sabe que o monstro que atacou o coronel pronunciou o nome dela, o que poderia significar algum tipo de ligação. A palavra monstro a deixa confusa até que os soldados revelam o nome completo, Ryu Minsok. Mais uma vez, ninguém sabe ao certo quem é aquele homem, exceto os forasteiros que chegaram com ele. A pessoa mais abalada com a revelação é sua filha, Ryu Tom, que demonstra temer pela segurança do pai. Enquanto isso, o combate segue intenso. Minsok desfere um golpe tão poderoso que destrói por completo uma parede, forçando o coronel a recuar. Aquilo é prova suficiente de que seus poderes ultrapassam qualquer limite humano. O Falcão Azul até considera absurdo que ele ainda tente se passar por um simples homem. Quando o coronel desfere uma patada, Minsok a bloqueia com reflexos sobre-humanos. Em um instante, ele está diante dele, no outro, desaparece e surge atrás, cercando completamente seu oponente. O golpe que desce sobre o coronel é devastador, mas este, apesar da surpresa, ainda é rápido o bastante para esquivar-se. Ele contra-ataca com um soco direto no rosto de Minsok, que finalmente sente algum dano. O fato de ainda resistir frente a alguém com habilidades de zumbi avançado já é uma façanha em si. Respirando pesadamente, Shanungo agarra o uniforme de Minsok pelo colarinho, acusando-o de estar brincando e se contendo, o que explica por que sobreviveu ao ataque anterior. Minsok confirma, admitindo que realmente não está usando toda a sua força. Se o fizesse, o coronel já estaria morto, e isso não é o que deseja. Essas palavras não soam como ameaça vazia, mas como a verdade de alguém que demonstrou destruir muros apenas com as mãos. O coronel sente no corpo inteiro a diferença abismal entre eles, algo impossível de negar. Confuso, busca respostas, perguntando quais são as intenções reais de Minsok. É então que ele revela seu propósito. Não veio para atacar, mas sim pedir proteção. As palavras são tão absurdas que Shanungo explode em gargalhadas. Afinal, é inacreditável que um homem tão forte peça refúgio. Mas a seriedade de Minsok fica clara quando ele explica que não está preocupado consigo mesmo, e sim com sua filha, Ryu Tom, que naquele momento está cercada pelos soldados ao lado de Jin. Mesmo com sua força descomunal, tudo o que deseja é garantir a segurança dela. Para provar seu ponto, ele se ajoelha diante do coronel, deixando o orgulho de lado. Esse gesto mostra o amor de um pai que faria qualquer coisa pela filha. Minsok promete obedecer a qualquer ordem, contanto que a sobrevivência dela esteja assegurada. Essa cena marca profundamente todos que presenciam, e naquela noite, o cenário muda para o abrigo civil da brigada, onde os sobreviventes se reúnem. Ao ouvir a palavra monstro relacionada a Ryu Minsok, os civis se enchem de temor, começam a desconfiar das intenções do nosso protagonista e até apontam as irregularidades em sua força e na cor de seus olhos. Como consequência, todos começam a pensar que ele é um zumbi. Enquanto isso, falando sobre o nosso protagonista, apesar de tudo o que fez pelo coronel naquela mesma noite, ele ainda está acorrentado e detido, pelo menos por enquanto. Então ele se lembra das palavras do Falcão Azul, que lhe prometeu cumprir sua parte do acordo e permitir que todos permanecessem na brigada. No entanto, a verdadeira preocupação surgiu quando se tratava do próprio Minsok, especialmente porque alguém como ele representa um grande perigo se for deixado completamente livre. Diante disso, foi o próprio Minsok quem propôs ser isolado e retido pelo tempo que fosse necessário, com o objetivo de demonstrar e assegurar à brigada e ao seu povo que não representa nenhuma ameaça. Apesar de agora estar sozinho, sua filha Dom o ama tanto que dá um jeito de se infiltrar e se aproximar dele, animando-o do outro lado da barreira. E para o pai não há maior felicidade do que ver sua filha viva e a salvo. Duni está feliz em contar-lhe que, logo depois que o alerta de emergência foi levantado, os soldados realmente se encarregaram de cuidar muito bem deles, tanto que até permitiram que ela o visitasse. Além disso, ela admite que não gosta do ambiente fechado e congestionado do abrigo. Mesmo depois de ter suportado tanta dor pelo bem de sua filha, Minsok pede desculpas por não ter conseguido cumprir sua promessa. Ela se mostra surpresa, mas ele sente culpa por tê-la decepcionado pela segunda vez. Nesse momento, ele começa a pensar que ela realmente está decepcionada com ele por não ter mantido sua palavra. Para sua surpresa, ela bate no vidro e o lembra de tudo o que ele fez de valioso. Se seu papai zumbi não tivesse feito o que fez,
então ninguém teria podido desfrutar do abrigo da brigada. Em vez de se sentir culpado por isso, ela lhe dedica um sorriso sincero e o deixa desfrutar da satisfação de ter conquistado tanto, mesmo que alguns o julguem. A verdade é que não se pode evitar sentir pena dele. Ele se esforça tanto e ainda assim as pessoas o olham com desconfiança. Mas, para Dumi, ele continua sendo seu herói e ela o lembra uma última vez que confia plenamente nele. Esse momento terno termina quando Dom é chamada para a lista que se aproxima. Ela se despede de seu pai e sai correndo, deixando Minsok satisfeito apenas por tê-la visto, mesmo em sua condição de detido. No entanto, essa é a realidade. A cada passo que Dumi dá, suas emoções a invadem e a sobrecarregam. Em certo momento, ela começa a chorar, o que indica que, na verdade, deu seu maior esforço para manter um sorriso diante do pai. Quanto a Minsok, ele sente exatamente o mesmo. Embora ambos se reconfortem com o amor um do outro, a realidade é que se sentem profundamente tristes por estarem separados. Então, uma luz de esperança surge quando alguém visita a cela de Minsok. É o sargento, que veio buscá-lo para levá-lo a uma reunião com o coronel. Na cena seguinte, o Falcão Azul aponta um ponto específico no mapa. Trata-se de uma estação onde suspeitam que ainda haja vários sobreviventes com vida. Na verdade, há poucos minutos foi detectado um sinal que confirma essas suspeitas. No entanto, entre os sinais recebidos também apareceu uma frequência estranha, cuja origem ainda não conseguiram identificar. Devido a isso, a rapidez é considerada fundamental para essa operação, o que significa que a equipe deve ser reduzida, mas altamente eficaz para lidar com a situação com precisão tática. Por essa razão, o coronel reuniu um esquadrão de elite, e esse esquadrão é formado por apenas 2 pessoas. Um é o próprio coronel e o segundo é o nosso garoto Minsok. O coronel quer aproveitar essa oportunidade para testar a determinação de Minsok e seu amor por sua filha, a fim de comprovar de uma vez por todas se esse pai está disposto a fazer absolutamente tudo pelo bem dela. Logo depois de ouvir essas palavras, nosso protagonista quebra as correntes como se fosse um maldito super-herói. É uma forma de deixar claro que sempre pôde escapar do confinamento, mas não o fez por consideração à sua filha. Minsok pergunta quando sairão e o coronel apenas sorri com diversão. O Falcão Azul declara que sairão imediatamente. Pelo amor de Deus, a maneira como ambos irradiam presença nessa cena final deixa claro para mim que esses zumbis estão condenados para sempre. Assim tem início a operação de resgate na estação Gopaval. Yeah.